Mais brasileiros investiram em ativos no exterior no ano passado, segundo o Banco Central. Ainda assim, o percentual de brasileiros investindo lá fora está em torno de apenas 2%. Para falar sobre o que há hoje de oportunidade em outros países, em quais setores, que tipo de companhia para o investidor aqui do país, eu converso agora com o Will Landers, que é sócio do BTG Pactual e responsável pela área de distribuição de fundos de terceiros. Eu sou Carlos Cotorno, jornalista da Agência Estado, e começa agora, então, o programa Cabeça de Gestor desse 15 de fevereiro de 2024. Will, obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Queria que você contasse um pouco para a gente, você que conversa com vários gestores de fundos no mundo, né? Queria que você contasse para a gente que oportunidades que tem, se tecnologia, né? Os diferentes tipos de tecnologia ainda é um dos segmentos que mais tem oportunidade para o brasileiro investir lá fora. Olá, Carla. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com todos os ouvintes também. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia, para nós, é um setor que é super interessante. Um setor que sofreu bastante durante a queda de 2022, quando todos os mercados caíram e deixaram um gosto ruim na boca de muitos investidores. Mas um setor que se recuperou bem em 23 e está tendo um começo de 24 também interessante. E por que isso? Porque são as companhias que estão liderando as mudanças no estilo de vida de todo o planeta, na verdade. São companhias que estão liderando todo o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas maneiras de nos comunicarmos, de trabalharmos. E são companhias que estão, em geral, são listadas aqui nos Estados Unidos e que vêm liderando também a bolsa. Quando a gente fala dos Magnificent Seven, as sete maiores companhias do S&P 500, são todas companhias de tecnologia e que sem elas o S&P 500 tem que ter uma performance não muito forte durante os últimos anos. Então, e quando a gente olha para o investidor brasileiro, que hoje está mais inclinado a investir em ações brasileiras, se está fora da renda fixa brasileira, não existe, as companhias não existem no Brasil, não são companhias listadas na Bolsa Brasileira, não fazem parte do Ibovespa. Então, eu acho que olhar para fora, e especialmente olhar para esse setor de tecnologia, tem que ser alguma coisa que todos os investidores estão se questionando, se o quanto que tem nas suas carteiras e se não tem, o porquê que não tem. Uhum. Acho que tem dois temas em tecnologia, dois, né, segmentos dentro desse setor, que um deles que é biotecnologia, que por conta da pandemia de 2020 para cá, a gente viu aí fora, né, o surgimento de várias empresas, então muita oportunidade, mas junto o desafio para o investidor ou para o gestor de como escolher, né, de como acertar numa área que é basicamente de pesquisa e que, enfim, eventualmente um alto investimento pode dar em zero resultado, né? Como que você tem visto, o que que os gestores têm feito, como eles têm vivido esse momento pós-pandemia, né? Acho que não, o boom que a gente viu ali de 2020 até 22, ele já ficou para trás, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. No fim do ano passado, então, o meu trabalho é trazer gestores internacionais para o mercado brasileiro, para apresentá-lo para os investidores, a criar estruturas que os investidores possam usar. E no fim do ano passado, a gente estava com um gestor americano que toca justamente o fundo de biotecnologia. E ele ficou assustado, como os brasileiros todos sabiam o que era o Ozempic e a companhia Novartis que é por trás do Ozempic. Porque é um remédio que aqui nos Estados Unidos você tem que ter receita médica, porque sem a receita médica ele é super caro. Ele é caro no Brasil, aqui é 4 vezes, 5 vezes mais caro se você não tem a receita médica. Então ele ficou muito chocado que o brasileiro conhecia essa companhia, conhecia o símbolo da companhia, mas não tinha nenhum investimento nesse setor. Então você bem mencionou a pandemia, mas eu acho que a gente já está além da pandemia. Essa parte de lutar contra a obesidade, que é um dos maiores problemas mundiais hoje, é uma coisa que muitas dessas companhias estão investindo buscando oportunidades. E como escolher a companhia certa? Para isso que você tem que trazer, investir com um gestor. A não ser que você vai fazer todo esse trabalho, viajar o mundo, conversar com todas as companhias, fazer todas as planilhas de todas as companhias para decidir quais que são as companhias que têm os melhores produtos e têm os melhores resultados financeiros. Você tem que ter os dois no final, né? Você pode ter uma ótima ideia, mas se você não consegue trazer para o mercado num custo que faz sentido, não vai dar certo. Por isso que nós fazemos a curadoria de trazer para o Brasil os melhores gestores com os melhores produtos, os melhores fundos,
onde eles têm uma equipe de analistas que estão correndo o mundo afora, buscando quais que são as melhores companhias. Em geral, a gente prefere os gestores que estão investindo em companhias já mais maduras, que estão com produtos provados, como uma Novartis, na parte de farmacêutica, de biotecnologia, como uma Apple na parte de tecnologia, e não necessariamente os fundos que são os venture capitalists que estão buscando as novas ideias, mas vão errar 5, 6 vezes e acertar uma. Então, a gente Uhum. busca trazer esses gestores que vão ter um risco um pouco menor, histórias um pouco mais provadas, mas mesmo assim continuam a ter uma oportunidade de crescimento interessante, o que deve resultar num resultado interessante para os resultados dos fundos deles. Sim, acho que todo investimento em biotecnologia ou remédios e todo investimento que é num produto que tem uma patente que depois de um tempo é quebrada e que, portanto, demanda muito investimento no início e uma vida, digamos, relativamente curta, às vezes de 20, 15 anos, é um setor que desafia demais, inclusive os gestores profissionais, né? O segundo assunto, segmento, né, em tecnologia que eu gostaria de te ouvir, o que que você tem ouvido dos gestores é sobre inteligência artificial. O que que eles têm falado e como que eles têm exposto as suas carteiras a esse segmento que acho que hoje tem mais dúvida do que certeza, né? Eu acho que esse tema de inteligência artificial é um tema que já existe há muito tempo. Mas virou meio coqueluche do mercado quando o famoso ChatGPT virou uma coisa que todos nós estamos usando no nosso trabalho, nossos filhos estão usando na escola, em alguns casos usando até mais do que deveriam. Mas o ChatGPT também tem aquela batalha no ano passado sobre se continua a ser uma companhia que é mais tipo uma ONG, sem ter fundos lucrativos, ou como que a Microsoft vai fazer, estando na gestão da companhia para virar uma companhia com fins lucrativos maiores. Então, mas o fato é que a inteligência artificial já está presente na nossa vida de maneiras que a gente nem sabe. Quando a gente fala com os gestores de tecnologia, a NVIDIA, que é a companhia que faz os chips que são necessários para todo o processamento da inteligência artificial, uma ação que vem performando super bem nos últimos trimestres, é a única companhia que você faz o investimento e sabe, essa aqui eu estou investindo porque é de inteligência artificial. Mas todas as companhias com quem nós lidamos hoje, os gestores falam e tudo mais, tem que ter uma estratégia de como eles vão utilizar a inteligência artificial na sua companhia. Se não tiver, vão ficar para trás. Talvez no próximo trimestre, mas nos próximos trimestres, nos próximos anos. Então, ainda está muito cedo para falar quais que são os ganhadores e os perdedores de inteligência artificial, fora os que estão envolvidos na infraestrutura de criar a capacidade de a gente usar toda essa computação que usa bastante memória, eletricidade e tudo mais. Então, ainda está. Então, se você vê um fundo, tem aqui um fundo que só investe em inteligência artificial, tome cuidado, porque a gente não sabe quem vão ser os ganhadores e tem chance que não vão ser esses que vão ser. Quem lembra aqui que foi o antes do Facebook, tinha O Orkut? Orkut. O Orkut no Brasil foi uma coqueluche, no resto do mundo não rolou e a Google teve que parar com o Orkut. Uhum. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de investimento. Por isso que Agora você nós, de vê novo, que. temos Uhum. gestores experientes que sabem as companhias que estão investindo. Agora, acho que esse é um sinal interessante que você falou, que é todas as empresas precisam estar pensando, independentemente do setor em que elas estão, se é mineração, se é setor de saúde, né, um hospital, por exemplo, todo gestor precisa estar no seu pipeline a discussão, a reflexão sobre a inteligência artificial generativa, né, que é essa revolução que a gente está tateando para entender como é que vai ser. Um outro tema que a gente viu, inclusive no BTG Conference, que é esse evento que o banco fez aqui no Brasil, agora em fevereiro, é a questão da desglobalização. Uhum. Como isso está afetando tanto o apetite do investidor para investir na China, por exemplo, que eventualmente pode estar vendo uma migração de algum tipo de indústria para outros mercados e também oportunidades nos Estados Unidos, né, que eu acho que é o principal ator dessa desglobalização. Queria te ouvir um pouco sobre isso. No final das contas, todo mundo quer ainda ter acesso ao mercado americano. Ele é o maior mercado de consumo do mundo.
E vai continuar a ser por algum tempo. Acho que a gente olha muito, quando a gente pensa em China, a China teve aquele crescimento vertiginoso, assim, durante vários anos, onde se crescia menos de 7, 8, todo mundo achava que tinha uma recessão. E hoje está lutando para manter um crescimento ainda interessante, mas de 4, 5%, mas sem dúvida nenhuma com uma taxa de crescimento declinante, dado o fato que esse tópico que você mencionou de desglobalização, o famoso nearshoring, o friendshoring que está acontecendo, que é trazer de volta para mais perto do mercado americano, ou pelo menos para países onde você não tem problemas geopolíticos, a produção, isso acaba desacelerando um pouco o crescimento chinês. Quando a gente olha para o mercado americano, o investidor americano tem um viés contra investir diretamente no mercado chinês. Acho que quando a gente vai para a Europa, ou mesmo na América Latina, é menor porque ainda existem laços comerciais importantes entre as duas regiões. No fim do ano passado, foi a primeira vez em muito tempo onde o México se tornou o maior exportador de produtos para os Estados Unidos, passando a China. A China tinha passado o México quase vários anos, e agora, com esse processo de desglobalização, o México voltou a ser o maior parceiro de negociação com os Estados Unidos. Isso deve continuar. Hoje mesmo, teve um artigo, hoje ou ontem, teve um artigo no Wall Street Journal falando sobre o número de companhias chinesas que estão investindo no México para fazer a sua produção no México para poder continuar a fazer negócio com os Estados Unidos. Então, eu acho que são essas maneiras de a gente pensar de onde que existe oportunidade, se é um México, se é uma Índia, se é um Vietnã, países onde os Estados Unidos têm laços comerciais ainda fortes e laços geopolíticos ainda fortes. Agora, uma coisa a gente tem que ter certeza, se a gente vai ter duas grandes forças lutando, fazendo investimentos em paralelo, fazendo desenvolvimento em paralelo e não ser tudo de maneira global, os custos vão ser mais altos. Então, aquela inflação que a gente viu subir depois do Covid, depois da guerra na Ucrânia, que já baixou um pouco, eu acho que a inflação mundial para os próximos 10 anos, a média vai ser maior do que foi nos 10 anos antes de Covid. Porque Uhum. exatamente a gente vai ter essas duas redes de produção e de investimento e de desenvolvimento paralelas. Então, com duas redes, você vai ter que ter um custo mais alto do que você tinha quando era tudo produzido na China e tudo consumido nos Estados Unidos. E na própria China, né, já começa a se discutir um pouco da que a PEA deles, né, a população econômica ativa está chegando num patamar tipo no topo, assim, não tem muito mais como crescer. E aí já se fala também de inflação de salários, né, inflação do mercado de trabalho por lá. Eventualmente a guerra da desglobalização pode, por conta disso, pode até favorecer outros, enfim, outros mercados produtivos, outras ilhas de produção como o México. Que está mais perto E dos por que não o Estados Brasil, né? Unidos Acho que o e já era. Brasil, Uhum. com algumas mudanças, a gente tem que ainda. A gente vem, desde os últimos anos, feito várias reformas no Brasil para tornar o Brasil mais competitivo nessa parte de produção, de exportação. A gente exporta, a gente é um grande país exportador, mas a gente exporta muito grãos, minério de ferro, muitos produtos de valor agregado baixo. Então, acho que se a gente terminar esse processo que vem sendo discutido no Congresso há muito tempo de reformas e tornar o Brasil mais competitivo, a gente é um país grande, um país continental, que com vantagens competitivas na parte de energia, que a nossa energia é muito limpa, apesar de toda aquela conversa que existia de Amazônia e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem o potencial de ser, mas no momento, México é o grande vencedor nessa história. Eu acho que o último ponto na China é que a pirâmide demográfica deles é tudo menos uma pirâmide. A regra de poder só ter um filho está tendo agora criando problemas grandes com o envelhecimento da população, e as famílias ficaram menores, e a tentativa de mudar isso vai demorar uma geração, 2 gerações, para eles poderem começar a ter uma população crescente de novo. E conforme as pessoas vão vivendo mais, mas sendo menos produtivas, isso tudo acaba, como você falou, a causar um crescimento menor e uma inflação maior na China também. Sim. Queria te ouvir um pouco agora sobre como que vocês no banco têm argumentado, conversado com o investidor brasileiro, seja institucional ou seja o alta renda, para ele colocar mais recursos lá fora, diante aí, seja das carteiras internacionais, seja através dos fundos, e como que eles têm recebido enfim, essa argumentação, nessa defesa comercial de vocês. No ano passado eles não recebiam, acho que mais por educação
e não por a intenção de investir no Por mercado interesse, né? internacional. Exato. Mas fico feliz que eles pelo menos falavam com a gente, ainda nos mantinham informados sobre os planos deles. Mas conforme a taxa Selic vai se aproximando de um dígito, quebrando aquela barreira de 10%, eu acho que isso vai ser um momento importante psicologicamente para todos os investidores brasileiros a pensarem, entenderem e precisarem fazer uma alocação diferente do que eles tiveram nos últimos anos. Quando a gente olha para os fundos de pensão brasileiros, que estão com 78% investidos em renda fixa brasileira, e mais uns 20%, 21% investidos no mercado doméstico, eu entendo a razão. Se você tinha o potencial de investir numa debenture ligada à inflação brasileira, te dando 7, 8% de taxa real, por que não fazer isso? Não fazia sentido fazer algo diferente. Conforme essas oportunidades vão secando, a Selic vai chegando nos níveis menores, estar investido num país que representa 1% da capitalização mundial de ações e 2% das oportunidades de renda fixa mundiais, para mim não faz muito sentido. Eu acho que essa realidade se torna maior conforme os juros vão se acomodando. A gente vai ter que ver aonde que o Banco Central vai chegar, vai considerar uma taxa neutra para o Brasil, onde a expectativa de inflação fica dentro da meta, mas o crescimento também fica num crescimento interessante e sem grandes perdas de emprego. É um pouco o que o Fed está acontecendo, está passando aqui nos Estados Unidos para ver quando que vai começar a cortar juros, num país que ainda continua com taxa de emprego alto e taxa de crescimento razoáveis. O mundo todo está ainda nessa ressaca pós-Covid, pós-pandemia, para entender que aconteceu, como a gente chegou aqui e daqui para frente como que vão ser as coisas. Mas, de novo, eu acho que pelo aquele argumento que a gente fez agora há pouco, que as taxas de inflação do mundo não ser mais altas do que foram na última década antes da pandemia, as taxas de juros neutras, tanto no Brasil, talvez no Brasil mesmo, porque no Brasil sempre foram altas, mas aqui nos Estados Unidos não vai ser 0 ou 1%, como foi antes. Eu acho que vai ser alguma coisa mais para 1,5, 2, 2,5, 3, não sei ainda, ninguém sabe ainda. Mas, para nós que estamos no mercado há mais do que, no caso, mais de 30 anos, a gente lembra de taxas neutras de 4, 5% e tudo rolando, a economia continuando, empresas crescendo. Então, acho que teve um pouco esse período aí de taxas muito baixas, que não é natural, se a gente olha para um histórico mais alto, mais longo, e acho que a gente vai voltar para alguma coisa entre um e outro. Não vai ser para as taxas que a gente tinha há 20, 30, 40 anos atrás, mas também não vai ser taxa zero ou taxa negativa, como a gente viu em grandes partes da Europa, que também não faz nenhum sentido, não é bom para o mercado, né? Sim, e que não é bom para a economia também, né? Sim. Isso acaba no longo prazo, acaba trazendo consequências. Will, muito obrigada pela tua entrevista. Cara, obrigado a vocês. A gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi da Júlia Pereira, que é da TV Estadão, e a gente se vê no próximo programa. Até lá.